Vamos fazer uma leitura bíblica na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Recomendação bíblica. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Santo. E então estaremos falando nesta manhã sobre o Espírito Santo, e o título que nós damos para esta mensagem é: você é um crente cheio do Espírito Santo? Uma pergunta. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Meus irmãos, uma das perguntas mais importantes da vida cristã é: quem é o Espírito Santo? Para algumas pessoas, o Espírito Santo é uma energia. Para outras pessoas, o Espírito Santo é uma força ativa, um ser impessoal, como dizem, aceita testemunhas de Jeová. Mas o Espírito Santo, ele não é um poder. Preste bem atenção, o Espírito Santo não é um poder. Ele outorga poder, mas ele não é um poder. Ele não é uma força impessoal. O Espírito Santo não é um sentimento, uma emoção, uma alegria que você pode sentir na igreja, quando está cantando, quando está louvando, ouvindo uma mensagem, e as pessoas erroneamente atribuem o Espírito Santo à alegria. É verdade que o Espírito Santo proporciona alegria, mas o Espírito Santo não é alegria, não é um sentimento, não é uma energia, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é um ser pessoal, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é distinto do Pai, distinto do Filho, portanto ele é uma pessoa. Essa noção de Espírito Santo ser uma energia, e muitos confundem essa expressão, ser cheio do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse um ar, fosse algo que pode ser enchido ou esvaziado. Mas a Bíblia, quando diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, no momento da conversão, nós não recebemos apenas uma parte do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo está em nós. Então, no momento da conversão, nós recebemos o Espírito Santo, e esta plenitude do Espírito Santo está em nós. E, com o passar do tempo, buscando uma comunhão mais profunda com Deus, então nós vamos tendo
uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo, e o Espírito Santo então vai nos controlando, vai dominando o nosso ser. E então o Espírito Santo é um ser pessoal. Sendo ele, o Espírito Santo, uma pessoa, não uma energia, não um poder, não um sentimento, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo se relaciona conosco, ele nos encoraja, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo fala ao coração do pecador, convencendo ele do seu pecado, levando a pessoa a reconhecer que precisa do Senhor Jesus Cristo. É Ele, o Espírito Santo, que nos ensina, e o Espírito Santo, ele testemunha a respeito de Cristo. Ele leva o cristão a glorificar a Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ao subir ao céu, ele enviou o seu Espírito para habitar em nosso meio. Portanto, o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, habita na vida da igreja. Então, meus irmãos, desde este dia que o Espírito Santo foi derramado, que nós estamos na dispensação da graça, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele assumiu a direção da igreja. Preste bem atenção, desde o dia de Pentecostes, com a ascensão do Senhor Jesus Cristo e vindo o dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele assumiu a direção da igreja, está adornando a igreja, fazendo a obra de convencer os pecadores, encorajando os crentes, fortalecendo os crentes para pregarem o Evangelho com poder e com ousadia. Então, ele assumiu a direção da igreja. A direção da igreja, de uma igreja séria, está nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo, com a sua infinita sabedoria, ele está dirigindo os passos da eleita de Cristo. Quem é a eleita de Cristo? Algumas pessoas privilegiadas, porque aqueles que acreditam na predestinação acham que a salvação é uma sorte. Se a pessoa, por exemplo, foi um sortudo, nasceu predestinado para a salvação, tudo bem, sorte dele. Mas se ele nasceu sem sorte, predestinado a ir para o inferno, então ele não adianta que ele nunca vai ser salvo. Mas este ensino não tem base bíblica. A Bíblia diz que ele elegeu, desde a fundação do mundo, a sua igreja. A igreja, sim, foi eleita desde a fundação do mundo. E aqueles que entram na igreja são eleitos por quê? Porque entraram na porta desta eleição, entraram pela porta que é. Então o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, ele com a sua infinita sabedoria, porque é um ser pessoal, tem sabedoria, tem onisciência, ele então dirige os passos da eleita de Cristo. Então a igreja, a eleita de Cristo, na atual dispensação, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E aí então nós lemos esta passagem bíblica do apóstolo Paulo recomendando que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. E então as pessoas têm as suas ideias errôneas do que é ser cheio do Espírito Santo. Há muita confusão, há muito modismo, há muita história fiada,
acerca de ser cheio do Espírito Santo. Pessoas gostam de se mostrarem nos cultos, nas pregações, na sua oratória, na sua eloquência, no momento do louvor, os gestos que fazem, querem nos convencer que são cheias do Espírito Santo, porque tem uma performance boa diante do auditório. E, infelizmente, podemos dizer que a maioria das heresias, infelizmente, ocorrem justamente naqueles que se dizem pentecostais. As igrejas neopentecostais, que se dizem serem cheias do Espírito Santo, são as que mais entram pelo caminho das heresias. É incrível ver igrejas que se dizem pentecostais entrarem no sincretismo religioso, na feitiçaria gospel. Tudo isso camuflado de Pentecoste. Não é o verdadeiro Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sábio, ele dirige a igreja que tem modismos. Quantos modismos surgiram dizendo que eram reavivamento espiritual? Você se lembra daquele modismo cai no espírito, aonde as pessoas, de repente, veio lá do Canadá, de Toronto, sabemos a história daquele pregador que pregou tantas heresias, depois se arrependeu, chamado Benihim, com as heresias do Cai, e as pessoas achavam que um paletó, alguém pegando um paletó e jogando sobre outro, aquilo era ser cheio do Espírito Santo. E a pessoa caía no chão. Olha aqui, que loucura! Que ponto que chega a distorção da palavra de Deus e o povo, o auditório aplaudindo. Quantas vezes vimos isso acontecer em algumas igrejas? Depois o tal de dente de ouro. Quem era cheio do Espírito Santo tinha dente de ouro. E o diabo por trás rindo. E os irmãos aplaudindo. Quantas coisas. Quando aquele pastor, chamado pastor Uriel de Jesus, inventou aquele livro lá, O Triunfo Eterno, que você punha a mão na Bíblia, não acontecia nada. Mas você punha na mão do livro que ele escreveu, cheio de heresias. As pessoas caíam. E as pessoas estavam colocando a palavra de Deus em segundo lugar e o livro dele em primeiro. Tudo isto dizem ser cheios do Espírito Santo. E eu vou dizer para os irmãos aqui, através dessa mensagem, tudo isto é obra de Satanás. Porque o Satanás, ele sabe a importância do Espírito Santo na conversão do pecador. O Espírito Santo sabe a necessidade de nós sermos realmente cheios do Espírito Santo, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, há conversões de alma. E o Espírito Santo não quer, não deseja que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Então ele vem camuflado. Ele vem com esses engodos, uma hora dizendo que o Espírito Santo não é um ser pessoal, ou vem com a doutrina do modalismo, ou que o Espírito Santo tem uma força ativa, ou então, você se diz pentecostal, ele distorce o Espírito Santo, a pessoa acha que está cheia do Espírito Santo, naquela sua emoção, naquele seu desequilíbrio. Então, o diabo diz, estou feliz. Deixa eles pensarem que aquilo é o Espírito Santo. Enquanto isso, as almas estão aí indo para o inferno. Então, nós precisamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que não entendem a diferença entre a manifestação do Espírito Santo e a reação à manifestação do Espírito Santo. É verdade que o Espírito Santo pode se manifestar de uma forma tão poderosa e que nós, devido à nossa fragilidade carnal,
porque ainda temos um corpo mortal que não foi ainda transformado, podemos ter uma reação à manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo. Mas a reação não é a manifestação do Espírito Santo. A reação não é o Espírito Santo. É possível que uma pessoa, diante da manifestação da presença poderosa do Espírito Santo, se alegre, chore, levante as mãos, até pule, não há nenhum problema. Algo depois a pessoa vai aprendendo a se controlar. Aquilo não é o Espírito Santo, e muitas vezes, a maioria das vezes, não é nem a manifestação do Espírito Santo. A pessoa aprendeu aquilo. Então precisamos entender. Existe a manifestação do Espírito Santo genuína, existe a reação à manifestação do Espírito Santo, e Paulo, ele nos orienta como devemos agir diante da reação da manifestação do Espírito Santo. Paulo fala de um culto com ordem, Paulo fala de um culto com decência, Paulo estipula como devem ser as línguas na igreja. Não pode todo mundo ficar falando em línguas. Ah, mas eu fui numa igreja, é assim. Essa igreja não está dentro daquilo que o apóstolo Paulo falou. Ah, mas não, mas eu sinto o poder de Deus, mas está fora da orientação bíblica. Que haja 2, 3, 4 línguas e que haja intérprete. A Bíblia é muito clara. Se não, fale consigo mesmo. Porque quem fala em línguas estranhas está significando a si mesmo. Então existe toda uma orientação bíblica como deve ser um culto a Deus. Culto racional. Culto cheio do Espírito Santo. Então, nesta manhã, eu quero mostrar para os irmãos o que é ser cheio do Espírito Santo. Essa ideia errônea, como se fosse uma energia, eu posso ser mais, ser menos. E olha, o irmão está cheio do Espírito Santo, porque está abanando a mão. Não, peraí, vamos ver o que a Bíblia diz. Então, a nossa introdução aqui desta mensagem, fizemos alguns itens aqui. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, não há igreja séria sem a presença e ação genuína do Espírito Santo. Primeiro ponto, minha igreja é séria. Sua igreja é séria? Então, se é uma igreja séria, ela tem que ter a presença e ação do Espírito Santo. Genuíno. Não essas historinhas aí que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Então, uma igreja séria, não há igreja séria sem a presença e a ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence o pecador, é ele que regenera, é ele que orienta, é ele que dá direção à igreja. Como é que uma igreja pode ser séria se ela recusa ou não tem a presença e a ação do Espírito Santo? O Espírito Santo tem que ter ação dentro da igreja. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é impossível haver conversões sem a transformação operada pelo Espírito Santo. Vou repetir aqui. É impossível, não existe conversões, eu digo conversões verdadeiras, conversões genuínas, sem a operação do Espírito Santo. Então, no ambiente de culto, quem tem que operar é o Espírito Santo. O ambiente em si não faz nenhuma diferença. Se tem iluminação pouca, se tem uma cor branca, se tem uma cor amarela, se o púlpito tem ornamento, se não tem, porque o púlpito deve ser o mais simples possível. Uma tribuna, como era o tempo de Esdras, para se falar a palavra. Púlpito não é altar e púlpito também não é palco. Púlpito é um lugar para se pregar a palavra.
é apenas um lugar mais alto para dar maior visibilidade, para se entender a palavra de Deus. O foco é a palavra de Deus. Então, criar um ambiente espiritual, nós não temos este poder de criar ambiente espiritual. Olha, assim é melhor, porque assim Deus se manifesta. Não é verdade. Porque vamos fazer assim. Vamos cantar este hino, que este hino é melhor. Vamos fazer assim, porque assim o Espírito Santo atua. Não, isto é manipulação do Espírito Santo. Agora, o poder do Espírito Santo, o genuíno poder do Espírito Santo, ele opera na igreja no momento do louvor, no momento da palavra, e este mover do Espírito, que ele é soberano, o vento sopra para onde quer, e assim é o Espírito Santo. Não porque eu quero, não porque o pregador quer, o Espírito Santo é que vai atuar nos corações. A palavra está sendo pregada, pode ser a palavra mais eloquente, com a maior sabedoria humana. É importante a sabedoria humana, mas não vai haver conversões sem o Espírito Santo. Não vai haver vidas transformadas sem a ação do Espírito Santo. Então aí está o porquê que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Eu quero que minha igreja cresça. Busca o Espírito Santo. O genuíno poder do Espírito Santo. Por que a igreja de Atos crescia? Por quê? Porque tinha uma arquitetura bonita. Eles se reuniam no templo, se reuniam nas casas, nas praças. E por que crescia? Por causa do poder do Espírito Santo. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque não há igreja séria sem a presença e ação do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, que é impossível haver conversões sem a transformação operada pelo Espírito Santo. E nenhuma pessoa pode ser santa ou transformada à imagem de Deus sem o trabalho do Espírito Santo. Então a necessidade é grande do Espírito Santo na igreja, porque não pode ter vidas transformadas, vidas santificadas, sem a presença do Espírito Santo. Quem nos capacita a ter uma vida santa é o Espírito Santo. É inútil a pessoa tentar vencer o pecado com a sua própria força natural, carnal. É derrota na certa. Mas automaticamente, você sendo cheio do Espírito Santo, a igreja vai sendo santificada. Quando você vê muita vaidade na igreja, falta de temor de Deus, porque tem muita falta de temor de Deus. As pessoas perderam o temor de Deus. Perderam o temor de Deus. Eles foram fazendo a igreja algo tão vulgar que para eles a igreja é a mesma coisa do que um shopping. Estar na igreja é a mesma coisa que estar na praia. A pessoa não entende que é o lugar onde Deus se faz presente. Toda a Bíblia nos fala sobre a reverência na casa de Deus. Falta de temor de Deus. Entra de qualquer maneira dentro do templo com aquela ideia. O templo é só 4 paredes. É só 4 paredes, mas aqui foi consagrado ao Senhor. Aqui Deus se faz presente. Aonde Deus se faz presente, tem que ter reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que significa isso, guarda o teu pé? Entra de qualquer maneira? Não. Mas o que é isso? É o Espírito Santo, falta do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ao pisar na igreja, ele tem temor. É sério. Eu me lembro que eu era diácono da igreja, e eu ficava na porta da igreja, e uma vez foram 2 jovens que iriam entrar na igreja para assistir o culto.
E essas jovens estavam de shorts e de bermuda. Nunca se imaginou dentro de uma igreja evangélica alguém entrar de bermuda. Não era permitido. E essas jovens não eram crentes, mas elas sabiam que não podia entrar. E elas queriam entrar para assistir o culto. E eu disse então, e uma delas falou assim, se eu estou tão perturbada, que se eu entrar aí, eu vou cair endemoniada. Eu vi a gravidade da situação. Eu fui lá, peguei a toalha que estava numa mesa da igreja, algumas toalhas. E a moça se cobriu com a toalha para poder entrar no culto. Na hora que ela colocou o pé dentro da igreja, ela caiu endemoniada. Olha a importância de uma igreja consagrada. Se o Espírito Santo estiver dentro da igreja, isto acontece. E muitas vezes o crente que foi criado dentro da casa de Deus não tem essa noção. Que quando ele pisa no lugar santo, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar onde pisa é santo, é onde Deus se faz presente. Uma ímpia, oprimida pelo diabo, sabia que não podia entrar daquele jeito na casa de Deus. Demos uma cobertura para ela e ela foi liberta. Onde está o temor de Deus? Fale de qualquer jeito. Vai pensando assim. Tudo ilusão. E querem nos convencer que isto é o Espírito Santo. Digo categoricamente, o Espírito Santo está longe disto tudo, de manipulações humanas. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, automaticamente, por si mesmo, os crentes vão se santificando. Não precisa o pastor pregar. Coisa complicada é quando alguém me perguntar ao pastor, pastor, pode isto? Pastor, pode aquilo? Pastor, posso fazer uma tatuagem? Pastor, posso colocar um piercing? Pastor, posso ir fazer aquilo? Pastor, o Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, ele vai te orientar. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos então aqui fazer algumas considerações sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Veja o versículo 18. É uma ordem imperativa. Paulo está dando uma ordem. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então não é algo opcional. Olha, eu posso ser crente, mas não quero ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho medo de ser cheio do Espírito Santo. Eu já ouvi pessoas falar isso. Porque vê tantas coisas nessas igrejas chamadas neopentecostais. Eu falo porque o verdadeiro pentecostal não tem nada a ver com isso. É o pentecostalismo clássico. Portanto, é uma ordem. Não é uma opção. É uma ordem imperativa. Portanto, não ser cheio do Espírito Santo é uma desobediência a um mandamento divino. Os crentes, todos os crentes, eles têm o Espírito Santo. No momento da sua conversão, o cristão tem o Espírito Santo. Não há como ser cristão e não ter o Espírito Santo. Romanos capítulo 8 e versículo 9. Todo aquele que está em Cristo, portanto, é filho de Deus e tem o Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo 4 e 6. Mas viver na plenitude do Espírito Santo, que nós vamos descrever o que é ser cheio do Espírito Santo, nem todos. Então, os crentes têm o Espírito Santo, mas nem todos estão
cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo. Outra coisa é ser controlado pelo Espírito Santo. O transbordar do Espírito Santo é algo a mais. Então, uma coisa é ter o Espírito Santo residente. Todo crente tem o Espírito Santo. Se houve uma verdadeira conversão, ele tem o Espírito Santo residente. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente. Outra coisa é ter ele presidente. Será que o Espírito Santo apenas é residente ou ele é presidente da sua vida? E então, o que significa, pastor Hélio Miranda, ser cheio do Espírito Santo? É como uma bomba de bicicleta que eu pego um pneu vazio e eu incho. Fico inflando aquele pneu algumas libras. Amanhã ele está meio murcho, eu vou lá, coloco um pouquinho mais a bomba, eu passo no posto de combustível, no posto, peço para encher com o pneu do seu carro. Por exemplo, eu coloco 32 libras no pneu, teria que estar 26, ou está baixo. Eu vou lá, vou encher. Então, é como se fosse isso. Hoje eu não estou muito cheio do Espírito Santo. Deu uma esvaziada, né? Não é energia, não é vento. Então eu vou no culto, hoje eu me enchi no Espírito Santo. Não, são noções erradas, totalmente erradas sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, ser cheio, meu irmão, do Espírito Santo, significa ser controlado, ser governado, ser dirigido totalmente por ele. É isso aí. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por esta pessoa da Trindade. Ser governado por ele, dirigido por ele. Ser cheio do Espírito é isso. Quanto mais eu busco o Espírito Santo, quanto mais eu deixo ele governar a minha vida, em todas as áreas da minha vida, eu sou cheio do Espírito Santo. Nada mais do que isso na Bíblia. É isso que é ser cheio do Espírito Santo, ser governado por ele, ser dirigido por ele. Ele dirige a igreja, ele dirige a nossa vida, ele nos ensinará, ele vos orientará o que deve ser feito. É isso que é o Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, nos trabalhos da obra do Senhor, nos seus relacionamentos familiares. É o Espírito Santo que governa você totalmente a sua vida. E então, isto é ser cheio do Espírito Santo. É estar sobre o seu domínio em todas as áreas da sua vida. E o Espírito Santo, ele nos reveste de poder. Ele nos outorga poder. Há um poder que ele nos outorga para quê? Para fazermos a obra do Senhor. Quando uma pessoa tem vontade de fazer a obra do Senhor, vontade sincera, aquilo é obra do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem vontade de fazer a obra do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele impulsiona a pessoa a fazer a obra, ele leva a pessoa a fazer a obra. Por que Jesus falou que eles não deveriam sair de Jerusalém, não poderiam nem pensar em pregar o Evangelho sem antes serem batizados com o Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo leva a pessoa a pregar com poder, com ousadia, mesmo uma palavra simples. Uma pessoa leiga, mas dominada pelo Espírito Santo, ele prega e as pessoas se convertem. Você ouve muitas vezes um belo sermão e ninguém se converte. E você ouve um testemunho de uma irmã simples
que não tem muito conhecimento teológico, mas cheia do Espírito Santo, há conversões, há transformações de vida. Então aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação entre uma pessoa embriagada, que não se recomenda, né? Uma pessoa embriagada com vinho, e também uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele faz aqui uma contradição. Então uma pessoa embriagada, o que acontece com uma pessoa embriagada? Não vos embriagueis com vinho. Uma pessoa embriagada está o quê? Sobre o efeito, sobre o poder de quem? Do álcool. Fala o que não deve, ri. E a pessoa embriagada, então, está sob o poder do álcool. Ela fala e age sob a influência do álcool. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele fala e age sobre a influência do Espírito Santo. Então a pessoa embriagada, ela age e fala sobre o efeito do álcool. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ela então fala e age sobre a influência do Espírito Santo. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Como uma pessoa embriagada, a pessoa cheia do Espírito Santo está sob o efeito do Espírito Santo. Ele fala e ele age influenciado pelo Espírito Santo. Você fala influenciado pelo Espírito Santo? Você age pela influência do Espírito Santo ou pelos teus impulsos naturais e carnais? Você prega influenciado pelo Espírito Santo, sob o efeito do Espírito Santo? Você canta na igreja sob a influência do Espírito Santo? As suas ações na igreja, todas as áreas, desde a área administrativa, a área pastoral, ao trabalho de limpeza, ao cuidado da igreja, tudo a sua ação, a sua atuação na igreja, qualquer trabalho, está sob, debaixo da influência do Espírito Santo? Se está, parabéns, meu irmão, você é um crente cheio do Espírito Santo. Mas pastor, mas ele nunca ouvi esse irmão falar em línguas. E as pessoas pensam erroneamente que as línguas estranhas é o batismo com o Espírito Santo. As pessoas pensam erroneamente que as línguas estranhas é ser cheio do Espírito Santo. Não. As línguas são bíblicas. A língua estranha é uma evidência física que Deus deu na sua soberania para dizer que a pessoa inicialmente recebeu o batismo com o Espírito Santo, que não é o tema aqui, podemos falar isso. As línguas são evidências. É uma evidência, mas ela não é o Espírito Santo. E então, essa é a primeira consideração. Ser cheio do Espírito Santo não é opção, é uma ordem. Uma outra consideração sobre ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a expressa vontade de Deus para todos nós. A vontade de Deus é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, promessa do Pai. Qual é o desejo do Pai? Deus Pai, é que todos sejamos cheios do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 48 e 49. Diz assim: e destas coisas
vós sois testemunhas, palavras do Senhor Jesus Cristo. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Jesus está falando o que aqui, meus irmãos? A promessa do Pai. Deus tem muitas promessas para nós na Bíblia, mas esta é uma promessa específica que Deus deu através do seu Filho. Jesus está falando a promessa do Pai. O Pai fez uma promessa para vocês, e eu vou dizer qual é a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, esta é a promessa do Pai. Seriam revestidos de poder. Mas, pastor Edson Miranda, e o que é essa promessa do Pai? Jesus ratificou essa promessa novamente. Antes de ele subir ao céu, ascender ao céu, vamos ver o que ele falou, ele relembrou novamente sobre isso aqui. Atos capítulo 1, versículo 4. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Aqui está se referindo ao quê? Lucas 24 e 49. Estando com eles, determinou, é uma determinação, que não se ausentasse de Jerusalém, mas para que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Aí você pergunta assim, mas que promessa que é essa? Revestimento de poder. Mas o que é revestimento de poder? Aí está escrito aqui no versículo 8. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados, imersos, completamente imersos, com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Qual é a promessa do Pai, meus irmãos? Enviada por Jesus? O batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder. Olha o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Essa virtude, o que é, meus irmãos? Batismo com o Espírito Santo. Esta virtude, o que é, meus irmãos? Revestimento de poder. Determinou-lhes. Para quê? Para pular na igreja? Para dançar na igreja? E quer nos convencer que é Espírito Santo? Coreografias? Nunca. Para quê? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. Poder, outorga de poder, revestimento de poder, capacitação espiritual para pregar e testificar. Crente cheio do Espírito Santo é crente envolvido com a obra da evangelização. Não é verdade que crente cheio do Espírito Santo é aquele que fica dentro de quatro paredes da igreja, cantando, pulando. Não. Crente cheio do Espírito Santo vai para a rua pregar, vai para os presídios, vai para o hospital, não consegue ficar sem falar de Jesus. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos, versículo 1. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados.
e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o que aconteceu? E todos foram cheios do Espírito Santo e, consequente, com evidência, veja bem, não é o ser cheio, com evidência, falaram em outras línguas. E então, ser cheio do Espírito Santo é a expressa vontade de Deus, é promessa de Deus para todos nós. Então, quando nós falamos que todos devem ser cheios do Espírito Santo, que é a promessa do Pai, queremos dizer que isto inclui a criança, isto inclui os jovens da igreja e também inclui os anciões. E vou aqui falar um pouquinho, viu, sobre isso aqui, porque hoje em dia estão querendo acabar com os anciões. É coisa de louco. Como se na igreja tivesse só criança ou só jovem. Igreja de Cristo é composta de pessoas de todas as idades, raças, tribos. Não tem igreja de ancião, não tem igreja de criança, não tem igreja de jovem. Tem igreja, tem corpo de Cristo. Tolo é aquele que menospreza a maturidade, a experiência dos anciões da igreja. Tolo aquele que entra por este caminho. Porque a vida tem fases. Fase de criança, de jovem, de idade mais avançada. São experiências, maturidade da obra cristã. E o tolo cai como patinho. Cai como patinho. Acha que sabe tudo, faz parte do ímpeto jovem, de um jovem inexperiente, de um jovem que não tem a sabedoria divina. Porque o que tem a sabedoria divina busca maturidade, equilíbrio, é comedido, respeitoso. Ser respeitoso é ser cheio do Espírito Santo. E então todos devem ser cheios do Espírito Santo, pois as crianças podem ser cheias do Espírito Santo. A criança pode ser cheia do Espírito Santo. Diz a Bíblia que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Olha que bênção! Os jovens podem e devem ser cheios do Espírito Santo. E um jovem cheio do Espírito Santo é uma bênção na igreja. Se tornam intrépidos na obra de Deus. Fazem a obra de Deus, além da sua capacidade física, intelectual, estão no auge da sua força física, mas movidos pelo Espírito Santo, eles são fundamentais na igreja, atuantes na igreja, na área da informática, na área de visitas, de orientações. Os jovens precisam ser cheios do Espírito Santo. Não cheios de meninice, papagaiada, não. Jovens crentes, comprometidos com a palavra. Todos devem ser cheios do Espírito Santo. E os anciões da igreja também. Tem muito crente velho aí que já está mofo. Não quer nem mais saber do Espírito Santo. Mas não. Os anciões podem e devem ser cheios do Espírito Santo. E os anciões têm muito a ajudar na igreja. São as colunas da igreja. Oram, clamam, frutificam na igreja. Os líderes devem ser cheios do Espírito Santo para cumprir o seu ministério. Como é que alguém pode ser líder se ele não é cheio do Espírito Santo? Como que alguém pode ser um pastor se ele não vive sob a influência do Espírito Santo? Como ele pode tomar as direções da igreja
resolver os problemas da igreja. Você se lembra lá do primeiro concílio de Jerusalém? Houve contendas entre eles, diz o texto bíblico. E o Espírito Santo falou através de Tiago. Está muito claro lá. O Espírito Santo orientou como resolver o conflito. Está muito claro lá. Não é o título da nossa mensagem? Como que alguém pode ser o líder se não estiver debaixo da influência, está debaixo da sua influência carnal? Põe tudo a perder. E é por isso que nós, pastores, que temos responsabilidades diante da igreja, do povo de Deus, porque tem pastor que não sente o peso da responsabilidade. Ele não acredita. Hoje de manhã, eu estava pensando nisso. Acordei cedo, 4h30 da manhã, buscando a Deus. Tinha uma outra mensagem, Deus me tocou nessa mensagem, e eu pensando, meu Deus, quantos líderes, esses líderes, muitos não acreditam mais em Deus, não acreditam na mão de Deus. Eles tratam as coisas de Deus, meus irmãos, como se fosse qualquer coisa, não sabe a gravidade do que mexer com as coisas de Deus. Sempre digo para os meus obreiros, cuidado, estamos tratando com coisas sagradas, mas a pessoa acha que não acontece nada. Ele peca hoje, vive no pecado e fala, eu peço perdão e acabou, Jesus perdoa. Não é bem assim não, irmão. Ainda mais você que tem responsabilidade. Tem que ter arrependimento profundo. E a pessoa se engana, eu uso assim, Jesus me perdoa, e eu peco amanhã e vou à igreja, pulo. Perderam, não acredito que a mão de Deus caia. Muito cuidado quando mexer com as coisas santas da igreja. Tudo aqui na igreja, uma caneta, uma coisa pequena, tem que ter cuidado. Como é que eu posso levar para minha casa esta caneta aqui, que está escrita aqui, Igreja Evangélica da Paz é da igreja? Se por acaso, por engano, eu levar, e eu ver na minha casa, imediatamente eu trago. É coisa sagrada, comprada com dízimos e ofertas. Como é que posso mexer no que não é no sagrado? E as pessoas perderam esse temor de Deus. Como posso fazer uma coisa dessa? Qualquer um de nós, qualquer pessoa. Então o líder tem que ser cheio do Espírito Santo. E está faltando líderes cheios do Espírito Santo, equilibrados, que oram, que gemem pela igreja. Eu recebo quase que diariamente mensagens pelo WhatsApp de irmãos pedindo oração, por parentes, pessoas que estão internadas, e assim também os nossos obreiros recebem. E nós temos o quê? Que orar, interceder, e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma outra consideração sobre este estudo, sobre ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo deve ser uma experiência contínua na vida do crente. Veja que aqui no versículo 18, o verbo que o apóstolo Paulo está usando está no presente contínuo. Você sabe o que é presente contínuo? Aqui diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, isto significa uma ação contínua. Devemos ser cheios todos os dias do Espírito Santo. Não é uma experiência momentânea no culto. Somente no culto eu sinto o Espírito Santo. Está errado isso aí, tem alguma coisa errada. Não consigo na minha casa sentir o Espírito Santo. Como que você não consegue? Como? Só consigo se tiver um ambiente espiritual, tiver alguém tocando uma guitarra,
um hino, um fundo musical, aí eu tenho o Espírito Santo. Pode acontecer também assim, não tem problema. Ah, se eu estiver na minha casa estudando ali a revista da escola dominical, eu não sinto o Espírito Santo. Eu sinto. Tomando um banho, estudando a revista da escola dominical. Ah, que maravilha! Estudar a lição da revista da escola dominical, está sentado ali. Eu sinto o Espírito Santo. E você também deve sentir, é lógico. É algo contínuo. Todos os dias. Ah, mas eu me lembro naquele culto que eu fui, na vigília tal, pastor tal, o culto foi uma bênção. Eu senti o Espírito Santo. Ué, é um sentimento, então, Espírito Santo? Aí na tua casa tu não sente. Tu vai trabalhar, tu não sente o Espírito Santo. Como é que alguém não sente a presença do Espírito Santo quando acorda de manhã, quando vai deitar, quando está almoçando? É algo contínuo, esse enchimento. A Bíblia, livro de Atos, fala vários enchimentos. É algo contínuo. E você busca isso como? Isso vem natural, meu irmão. Natural. Como que vem natural, pastor? É comunhão com Deus. Como é que você é batizado com o Espírito Santo? Orando, cantando, vida natural. Vai buscando a Deus. Vai se aproximando de Deus. Vai santificando sua vida, vai servindo a Deus. Pensar que não, você está falando em línguas estranhas. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quantas vigílias eu fui e não fui batizado? Eu estava estudando a Bíblia aqui, ó. Sabe o que eu estava estudando? Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Levanta-te, vai e clama. Foi a palavra que eu ouvi estudando ali. E aquela palavra, até hoje eu me lembro, levanta-te, vai e clama. A grande cidade de Nínive. E eu pensei comigo, levanta-te, vai e clama. Pronto, eu comecei a falar em línguas estranhas. Mas não precisou ninguém impor as mãos, pode ser dessa maneira. Quantas vigílias eu fui? Levanta-te, vai e clama. Fui batizado com o Espírito Santo. Minha avó foi batizada dentro do bonde. Um colega meu foi batizado indo trabalhar no ônibus da Cosipa, dentro do ônibus da Cosipa. Tem um irmão aqui que foi batizado, um diácono, na praia. Na praia. Ele foi orar, estava orando na praia, foi batizado com o Espírito Santo. Diácono nosso aqui da igreja. Teve um outro diácono que veio aqui uma vez aqui na igreja. De manhã, problema com o vizinho, veio aqui, conversou comigo, com o pastor, oramos, para que Deus desse vitória para o irmão. Acabamos de orar, o irmão falou em língua, chamado de Espírito Santo. Mas, como é que pode? E a gente quer manipular, e quer fazer, e põe a mão, e vem grupinho, e não sei o quê. Irmão, é algo contínuo. Vai buscando a Deus. Uma outra consideração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem comunhão com os irmãos. Olha só o versículo 19. Falando entre vós. Vamos ficar nessa parte. Falando entre vós. Os salmos. Meu irmão, como é que alguém pode falar com os salmos? Falando entre vós. É como se eu chegasse aqui para o irmão Gabriel, que está na minha frente aqui, e eu conversasse com ele sobre o Salmo 23, falando entre vós com salmos e hinos. Você sabe a diferença de hino? Um dia eu ainda vou explicar isso aqui, que muitos jovens não sabem. Você já escutou um jovem, alguém assim, vai ser louvor ou vai ser hino? Ele não sabe o que é hino. Ele não sabe o que é hino. Não sabe o que é louvor. Ele, coitado, aprendeu assim, né? Ele não sabe a diferença de um hino, um salmo. Então, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor vosso Deus, o Senhor no vosso coração. Então aqui, vamos por parte aqui. Uma pessoa cheia
do Espírito Santo. Tem comunhão com os irmãos, falando entre vós. Então, o crente cheio do Espírito Santo não fica isolado na igreja. Ele quer falar, mas não é falar da vida dos outros, não é fazer fofoca, não é fazer intriga, é falar de salmos, de hinos, ou de coisas, de cânticos espirituais, de coisas espirituais. O crente cheio do Espírito Santo, ele quer falar das coisas de Deus. Quando ele encontra o irmão na igreja, é da mensagem, é de um livro que ele leu, ele tem vontade de falar das coisas de Deus. O que você anda falando com os teus irmãos? O que é que você anda falando com os teus irmãos? Hein? Fofoca, intriga, mentira, se faz de vítima, de coitadinho. Eu estou indo embora por causa disso. Eu tô triste, pastor. Estou triste. Por que eu vou estar triste? Olha, aquele hino lá, não sei o que, olha, cantou. Falta do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo reina, aí tem comunhão fraternal. A comunicação harmoniosa entre irmãos é um sinal evidente da plenitude do Espírito Santo. Está chocado, né, irmão? É para ficar chocado mesmo. Mas, pastor, eu pensei que não. Eu pensei que aquele culto que as pessoas pulam, as pessoas levantam a mão e fica se balançando assim, e se balança para um lado. Parece um pêndulo. Tem crente que parece pêndulo na igreja. Incrível, irmão. Não pode ouvir uma música que fica um pêndulo. Para lá, para cá. Para lá, para cá. Para lá, se balançando. Para lá, para cá. Parece um pêndulo. Então, a comunicação harmoniosa entre os irmãos é um sinal de plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo adora a Deus com fervor. Versículo aqui, 19. Falando entre vós. Salmos. Quem quer cantar salmos, irmão? Hinos. Cântico espiritual. Nem sabe o que é cântico espiritual. Ele acha que cântico espiritual é aquele hino que ele canta, que ele não sabe nem quem foi que escreveu o hino, que compôs. Que às vezes cantores, alguns, não são todos, alguns cantores evangélicos, vão lá no ímpio que faz a música para o artista do mundo, ele vai pedir para ele fazer uma música evangélica. Aí nós estamos cantando na igreja. Ele não sabe nem a origem. Eu vejo pessoas cantarem hino do Conjunto Voz da Verdade. Ontem eu estava aqui na rádio, não na nossa rádio, numa rádio que, aí, evangélica, cantando hinos do Conjunto Voz da Verdade. Ele não sabe, quando ele fala que de Jesus ali, não é o nosso Jesus. Que eles falam que, quando eles falam de Deus Pai, para ele não tem mais. Jesus desapareceu, o Espírito Santo. E o crente está cantando hino, dizendo aquele Jesus que não é o nosso Jesus, que está no céu. O nosso Jesus está no céu. E desse conjunto aí, que canta as músicas, Jesus não existe mais. E você está cantando o hino deles aí. E olha, que bênção, né? Que maravilhoso. Estou sentindo a presença de Jesus. Mas o Jesus está cantando lá, é outro que ele está cantando. Não existe mais para ele. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo adora a Deus com fervor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um adorador, um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador adora o Espírito em verdade. Ele se deleita em Deus, demonstra prazer em cantar louvores a Ele. Ele seleciona, não é tudo que serve, não. Só coisa antiga, lógico que não existe louvor antigo, meu irmão. Louvor é louvor.
Deus está usando, usou ontem, usou hoje e vai usar amanhã. Tem pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Hoje tem jovens inspirados pelo Espírito Santo. Tem cantores jovens inspirados pelo Espírito Santo, temente a Deus. E é esse que a gente tem que se espelhar. Onde reina a plenitude do Espírito Santo, em vez de apatia, há louvor e adoração verdadeira. Você já ouviu um hino, você fala assim, meu Deus, esse hino tem unção. É diferente. Por quê, irmão? Quem compôs estava com Deus. Quem cantou, quem preparou o arranjo, tudo foi buscado. É diferente de ruído, é diferente de barulho. Só barulho, só barulho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo agradece a Deus em todas as circunstâncias. Meu irmão, pastor, nunca pensei que era isso. Para mim era diferente. Eu sou convocado para a sexta-feira da unção do Espírito na minha igreja. Eu sou convocado para o culto profético. Lá é cheio do Espírito Santo. Meu irmão, aqui, Paulo está dizendo aqui, Efésios 5:21, dando sempre graças por tudo. O que ele está falando aqui? O contexto está falando sobre encheios do Espírito, dizendo que o crente cheio do Espírito dá graças a Deus por tudo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo agradece a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Você já viu aquela irmãzinha que está desempregada, sofrendo com o filho, mas ela está contente, está alegre? Aquilo ali é ser cheio do Espírito Santo. Como que é? Ela está na igreja dando graças a Deus, Senhor, te louvo, eu estou passando por luta. O crente que não é cheio do Espírito Santo, ele não consegue, irmão, dar graças por tudo. Gratidão e não murmuração é a atitude de um crente cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se submete aos irmãos por amor. Agora, vamos encerrar aqui, porque ainda estou no item 8, ainda faltava aqui, vou até o 13, mas vou parar por aqui, para não ser uma mensagem muito longa. Podemos, se Deus permitir, continuar novamente isso aqui. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo se submete aos irmãos por amor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo está dizendo aqui sobre um crente que está cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é se submeter aos irmãos por amor. Como é que você diz que é cheio do Espírito Santo? Como é que você quer convencer as pessoas que você é cheio do Espírito Santo? Que o verdadeiro crente cheio do Espírito Santo não quer convencer ninguém. Está estampado na vida dele. Mas não quer se sujeitar à liderança da igreja. Rebelde, atrevido, inconsequente. E quer dizer que é cheio do Espírito. Ser humilde, ser submisso. Sujeitai-vos aos vossos pastores, aos vossos líderes. Irmão, muitas vezes é difícil na igreja, as coisas são difíceis. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele procura harmonizar. Ele procura apaziguar. Mas não, tem crente que ele quer botar fogo. Parece lutador em boxe. Onde vê que está sangrando, aí que ele quer bater ali. Já viu luta de boxe? Uma luta qualquer? O camarada deu um soco lá, rasgou uma parte do olho, pronto. O treinador fala, bate ali, porque é ali que está sangrando.
Tem crente que é assim. Ele só quer bater no que está sangrando. Ah, tem confusão ali, então é ali que eu vou. Isso não é o Espírito Santo, mas quem tem o Espírito Santo tem equilíbrio, chora, geme, caminha a segunda milha. Como é que você quer ser líder e não quer caminhar a segunda milha? Não deseja os primeiros assentos. Tem muita disputa na igreja. Coisa mais inútil. Disputa na igreja por cargos. Disputa na igreja como se a obra de Deus fosse assim. Meu irmão, quem corre na frente, cai na frente. Vai cair lá. Não adianta. Não porque fulano foi consagrado e eu não fui. Coisa de pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Ou você crê em Deus ou não crê. Deixa lá, meu irmão. Deixa lá na mão de Deus. Deus queira que Deus esteja com a pessoa. Se não tiver na mão de Deus, vai cair. A obra é santa. Faça a sua parte. Do momento exato, Deus vai te levantar. Seja levantado por Deus. A pior coisa que tem é ser levantado por homens. É confusão, é contenda, é briga, é queda. É queda na certa, é queda na certa. O tempo diz, é queda na certa. Mas se você está debaixo da mão de Deus, então o Senhor opera. Então, onde o Espírito Santo reina, não há espaço para soberba. Onde o Espírito Santo reina, não há espaço para contenda, para brigas, para altivez. A marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é ficar falando línguas, isso é evidência. É a humildade com que está disposta a servir a igreja e a servir ao outro. Se submeter ao irmão por amor, sofre por amor à obra. Submissão não significa capacho. Cuidado, meus irmãos, com conceitos mal interpretados. Portanto, meus irmãos, nós terminamos aqui. Tínhamos mais algumas coisas para falar, mas isto que é ser cheio do Espírito Santo. Se te ensinaram errado, você agora aprendeu certo. Então, tire essa sua imagem. Cuidado. Quando você vê, fulano é cheio do Espírito Santo, meu irmão, não fica procurando colocar rótulo em ninguém. Cuida da sua vida, procura. Não se iluda com a aparência, não se iluda com nada, sirva a Deus. Vai servindo a Deus, tenha maturidade, tenha visão, tenha discernimento. Senhor, me orienta, isso aqui não está correto, Jesus. Isso aqui não está correto. Que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Como eu disse no começo, uma igreja séria não é uma igreja que vive de um slogan. É muito importante ter um slogan. Mas uma igreja séria é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com a verdade bíblica, e uma igreja que leva a sério o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, divulgando a Tua palavra. Não sabemos, Senhor, o alcance dessa rádio, não sabemos o alcance dessas mídias que estão sendo transmitidas, mas com certeza o Senhor fará com que essa mensagem caia no coração que está precisando ouvir, aprender a Tua palavra. Nós cremos que o Senhor há de fazer com que esta palavra surta efeito nas nossas vidas, que possamos ser pessoas compromissadas contigo, com a Tua obra, cheias do Teu Espírito Santo, buscando a plenitude, que Tu possa estar operando na igreja, nos jovens, nas crianças, nos irmãos de mais idade, que possamos buscar
o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Porque, Senhor Jesus, Tu és o batizador. Capacita-nos para fazermos a Tua obra, sempre na dependência do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.